Gratidão. E aqui uma pergunta sobre a morte, né? Como é que a gente passa de terceira dimensão para quinta dimensão sem ter que desencarnar? Como é que é isso, né? Então, na verdade, um planeta em transição, justamente ele está em transição, que é uma oportunidade de a gente sair de uma dimensão de consciência para outra dimensão de consciência sem passar por isso. Mas o que significa isso, né? Na verdade, o que significa a morte, né? Eu, lá atrás também, eu tinha essa incógnita, né? Eu falava, meu Deus, né? O que é isso? O que não é? Todos nós, né? E a população do mundo todo tem medo, né? Do que significa isso. Então, na verdade, um planeta em terceira dimensão, um planeta que considerou a vida humana, a humanidade, vivendo numa vida linear, ou seja, uma vida onde você nasce, se desenvolve, faz os seus trabalhos, desenvolve família, profissão, etc, etc, e depois você a vida vai acabando e você morre. Então essa evolução natural, considerada na terceira dimensão, não considerou que o ser é um ser espiritual fazendo uma experiência física. Então, quer dizer, se ele considera que ele é um ser meramente físico, e vive naquela linearidade, repetindo seus mesmos processos, ou seja, eu tenho um filho, tenho um segundo, levo para a escola, vou cozinhar, depois eu vou trabalhar, e fica só nessa terceira dimensão, sem considerar que temos um nível, todos os outros níveis superiores, ou seja, temos espírito, temos alma, temos consciência, temos corpos sutis, temos tudo isso, toda essa dimensão de chakras do coração para cima a serem explorados, e a gente considera só do coração para baixo, ou seja, só sobrevivência, a gente fica naquela vida mundana, física, como se fôssemos somente o personagem. Então esse foi o maior erro, né, entre aspas, da humanidade, acreditar que ela não é um ser divino, acreditar que o divino é algo que está lá fora, né, fora de nós, e que um dia vai falar com a gente. Então essa separação, que se chama dualidade, foi o que trouxe todo esse conflito no mundo. Então aí foi considerado que a pessoa faz essa vida linear, aí ela acaba, se ela fez coisas que ela não aprendeu, ou seja, ela não se desenvolveu, ela volta de novo, que se chamou nesse planeta de reencarnação, ela volta de novo para corrigir os erros. E depois ela vai de novo, só que ela está no mesmo nível. Então isso acontecia porque foi criada uma quarta dimensão, que era a dimensão onde estava o quê? O plano espiritual, aguardando que esse ser fizesse a coisa errada, voltasse para lá e repetisse de novo a lição de casa. E ficasse nisso que a gente chama roda de samsara, roda, né? E essa roda foi quebrada a partir do momento em que surgiu a questão do plano evolutivo, do plano espiritual, da transição planetária. Então o planeta falou, isso não é um planeta foi considerado um planeta de provas, né? Então essas experiências reencarnatórias foram chamadas de provas e expiações, né? Esse nome que foi dado. Que expiação é uma pessoa que está literalmente, é aquela pessoa que está espiando a vida do outro. É isso, ao invés de fazer a sua própria vida. Então o mundo foi sendo colocado para o lado de fora, as pessoas começaram a ver o que os outros fazem, ao invés de desenvolver suas próprias vidas. Então a desconexão delas com elas mesmas começou a aumentar. Então eu fico ali olhando o outro e falo, por que você está fazendo isso? Por que você fez aquilo, né? Aquela roupa suja toda. E o outro assim, o outro assim. Isso tudo foi te descolando o ser da sua essência, da sua verdade divina. E ele passou a viver somente na sobrevivência, criando todas essas formas de pensamento, todas essas maneiras, crenças. Daí vieram todas as crenças. Então, reencarnar para arrumar a casa se tornou impossível. Por quê? Porque ele repetia os padrões, ia para lá, repetia os padrões, ia para lá, e não isso, praticamente ele não saía disso, não evoluía.
Porque como ele vai evoluir se ele está no mesmo nível de consciência? Então esse é o grande, né, o grande chamado de Einstein, que falou: nenhum problema pode ser resolvido estando no mesmo nível de consciência que o criou. Eu tenho que escalar, tenho que chamar os seres maiores para poder resolver aquilo. Então, esse planeta aqui chamado de provas e expiações não existe, nunca existiu. Ele foi criado pelos seres que habitavam aqui para manter a humanidade sob domínio, fazendo aquilo que eles achavam que elas deveriam fazer. Então, todo esse movimento, né, ele foi sendo cristalizado, denso, cristalizado na superfície da Terra, e daí gerou os conflitos, as guerras, porque se a pessoa não consegue se desenvolver, aí ela volta de novo, aí ela tenta de novo, isso tudo vai gerando um monte de desconexões e o plano superior não tinha como atuar. Então, o plano superior, a partir da transição planetária, abriu-se o acesso para o planeta se tornar um planeta evolutivo. Então, os seres evoluírem, não mais viverem naquelas circunstâncias mundanas daquela forma. Então, o que significa a morte ali? A morte era a passagem de um ser que desencarnou, ou seja, o que significa? Ele saiu desse corpo, o espírito saiu, voltou para aquela quarta dimensão, e aí lá falou assim: não, agora você volta lá que você fez 3 coisas erradas. Ele voltava de novo. Assumia outro corpo, voltava, fazer de novo, fazer de novo. Isso, para um plano evolutivo, não existe. Porque no plano evolutivo, nós não saímos, não acontece isso. Nós transcendemos o estado de consciência. Então, você sai da terceira dimensão para a quinta sem fazer esse processo. Você faz um processo interno, sim. E aí é que entram as informações dos nossos irmãos estelares. Por quê? Porque a origem de quem você é e o que você está fazendo vai se coligar com você para te auxiliar a fazer todo esse trabalho. Por quê? Porque você está elevando a sua consciência. Mas você não tem que ir para a quarta dimensão, você não tem que sair, desencarnar para fazer isso. Você tem que simplesmente fazer o seu processo interno para modificar o externo. Por quê? Porque você entra numa outra frequência, num outro nível de consciência que vai te mostrar como funciona a terceira dimensão e todas as outras dimensões, porque aí você começa o processo que a gente chama de expansão de consciência. Então aí não existe isso de morte. Então quando eu via as pessoas, né, essa história de que acabou, eu falo, mas como assim, né? A pessoa passa por aqui, acabou a vida, não tem mais nada, né? E eu sempre achei isso tudo muito estranho para mim, né? Então, justamente por quê? Porque existiam processos que eu desconhecia e que só passei a acessar quando eu entrei em contato com a alma e com um processo interno que me mostrou, não, peraí, você é de tal lugar, né? Você está fazendo uma experiência humana, mas é assim, sabe? E todo mundo é filho do cosmos, né? Porque não tem ninguém filho da Terra, né? Claro, você entrou aqui, você está fazendo uma experiência, mas você tem a sua origem, sempre vai ter. Você sempre vai estar coligado a hierarquias superiores, porque não existe uma experiência num planeta onde o ser está sozinho. Então, essas almas que passaram dessa forma estavam conectadas a uma outra maneira de viver, né? Em um outro plano que não corresponde ao plano evolutivo. Então, no plano evolutivo, respondendo à pergunta, não existe isso. Você vai fazer uma transcendência do seu nível de consciência. Por isso que a gente fala sair da mente, porque a mente, ela é o principal elemento da terceira dimensão. Então, essa mente purificada, aí ela já é uma mente que recebe a mente superior de quinta dimensão. Então, a mente pequena que fica fazendo esse ritual, né, de todo mundo fazendo igual, nasce, vai para a escola, casa, faz isso, faz aquilo, esse ritual, ele é um padrão energético de terceira dimensão. Não que a gente não faça isso, mas aí você vai fazer a partir de uma consciência mais elevada e vai perceber se realmente faz sentido para você casar, ter filhos, porque aí muda
o plano. Pode ser que isso não esteja no seu plano. Então aí você começa a perceber que muitas das coisas que acontecem, ou que aconteciam, não faziam parte do plano. Então o principal, em termos de terceira dimensão, quinta dimensão relacionado à morte, é a morte da nossa ignorância. Essa é a principal. Então aí entra nosso mestre, entra Jesus, né, que passou por aqui. O que aconteceu com ele quando ele foi ao encontro do Pai, né? Ele passou por um processo alquímico, mas a interpretação disso foi considerada toda a forma de entender, né, de interpretar, foi considerado místico, tudo aquilo. Mas ele ressuscitou um outro corpo. Então é exatamente esse o processo nosso, né? Mas isso parece muito forte, você falar ressuscitou, mas é mais ou menos assim que acontece. Por quê? Porque você muda a energia, as suas células respondem a essa nova energia, porque a sua consciência vai introduzir novos conhecimentos, nova forma de viver, e você vai estar dentro de um avatar que vai estar purificado, que vai passar por um processo alquímico para assumir essa nova realidade. Então, por isso que a gente fala, a quinta dimensão é mais sutil, nós somos mais sutis. Nós passamos a desenvolver o corpo sutil, nós temos que desenvolver vários corpos energéticos que não são só o físico. Só que aí o físico também, ele vai ser modificado, a alimentação, tudo isso vai aos poucos acontecendo para ancorar a nova energia. Então aí você percebe que existiu uma morte, né? Ela existe. Então para cada um acontece de um jeito, né? Então eu também passei por isso, não foi uma coisa tão simples, mas eu percebia que eu sabia dos processos internos. Eu comecei a fazer coisas intuitivamente. Então é como que se a gente já sabia disso, só estava relembrando. Por isso que é importante a gente ter em mente que a gente fala, nossa, mas aí como é que eu vou fazer, como é que vai ser? Você vai saber fazer. Porque se isso está acontecendo com você, as informações estão lá dentro de você. E você vai receber, seja de alguém, seja de um vídeo, seja internamente, seja intuitivamente, seja o que for. Você vai receber uma informação e vai saber como proceder com você mesmo. Eu comecei a fazer isso sozinha, e fui sozinha, entre aspas, né? Mas eu fui seguindo a intuição e fui percebendo que eu podia conversar com as minhas células. Então isso é muito importante. A gente dá comandos, né? Por isso que veio toda essa questão do comando para o nosso corpo físico. Então no momento que a gente passa por essas mudanças, a gente tem que ancorar fortemente o nosso corpo físico, aceitando que estamos fazendo essa mudança e falando com ele. Tá tudo certo, tá tudo bem, mesmo que você esteja caindo. Você fala, não, está tudo bem, vamos seguindo em frente, eu sou forte, eu sou saudável, aqueles comandos todos, né, de decretos quânticos, e você vai trabalhando isso porque eles vão ancorar a energia no corpo sutil. Mas aí o seu corpo físico, é importante você ter ele bem forte e ali firme, falando, para que tudo isso vá se organizando. E quanto mais você ancora, mais você percebe, mais você acredita, você vai unindo e isso vai mais rápido. Então as coisas acontecem quando a gente coloca na nossa consciência o foco. A nossa mente tem que estar focada. Então percebeu que existe um processo que está acontecendo em você internamente, você já ancora a sua energia, porque você sabe que isso faz parte do processo de elevação. Não tem nenhum erro, né? Às vezes as pessoas já falam, meu Deus, mas agora eu tenho que ir não sei aonde, eu vou perguntar para quem? Não, volte-se para dentro e vai permitindo que a energia vá trabalhando o seu corpo físico e percebendo o que ele está pedindo. Então, isso tudo faz parte, obviamente, de um plano maior, né? Para quê? Porque a ideia era aproveitar a transição planetária e aproveitar que esse momento que está acontecendo no planeta, o máximo de pessoas conseguisse despertar para essa realidade e fazer seu processo sem ter que
morrer, sei lá, você vai fazer uma coisa tão terrível, né? Sem ter que sair para o plano espiritual, voltar para um corpo, arrumar o corpo, tudo isso aí, né? Então falou, vamos aproveitar ao máximo essa transição, disponibilizamos o quê? Energia e informação, as pessoas recebem energia, recebem informação e elas vão trabalhando com a principal informação que trouxe o Mestre Jesus, que foi o amor. Então, se nós vamos nos ajudando uns aos outros, vai acontecendo mais facilmente. Por isso que começou a separação das pessoas que estão evoluindo daquelas que não querem. Por quê? Porque as que estão evoluindo precisam do ancoramento da energia do amor, da colaboração, enquanto as outras estão no conflito. Então, todo o processo é deslocado, né, dessas pessoas que estão evoluindo para que elas possam fazer tranquilamente o seu trabalho, que não é um trabalho de corrida, né? Não é um trabalho de maratona, é um trabalho com calma, com paciência. Tem que ter muita paciência, muita neutralidade para ancorar as energias e aí aquilo vai fluindo e quando você vê, você já está vivendo de uma outra maneira. Então a ideia era realmente mostrar para as pessoas que não existe isso que foi dito na terceira dimensão. Que você nasce, cresce, morre, acabou, só existe a Terra, não existe mais ninguém, só existem os humanos aqui, superfície, que não existem outras humanidades, que não existem civilizações, que você não tem mais possibilidades. Então isso foi uma grande mentira, né? Então isso tudo que está acontecendo, né, com essas revelações todas que estão vindo, é justamente para alertar as pessoas de que não é assim, né? A origem da vida, nós viemos, de onde viemos, é para onde vamos. E não estamos aqui deslocados do mundo, né, de todos os planetas, perdidos na Terra, sem saber o que nós temos que fazer aqui. Então isso é uma ignorância, é uma energia de ignorância para deixar as pessoas assustadas. Então, por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas não estão vivendo. Então, quando essa informação chegou para mim, não, se você tem medo disso, é porque você não conhece a vida. Aí eu falei para mim, nossa, meu Deus do céu, porque não conhece a vida. Porque a partir do momento que a gente conhece a vida e percebe que a vida nada mais é do que você transcender de um estado para outro, de outro para outro, de outro para outro, e que os nossos antepassados, a partir do momento que você faz uma mudança dessa, você percebe que eles estão com você, você percebe minha mãe, meu pai, eu percebo meus cachorros, gente, 2 cachorros, que fizeram essa passagem e comecei a compreender, né? Porque eles estão conectados a nós, né? Então os animais, eles também estão conectados a nós, porque eles participam da nossa vida por missão também. Então um deles, que era uma coisa assim, né? Uma conexão muito forte, o nome dele Soul, inclusive, de alma, eu sentia ele, eu falava, gente, aí que me veio todas essas informações de que ele está assim, ele continua numa outra dimensão, porque os animais também passam por seus processos. Eles vêm para o planeta porque eles têm finalidades. Nós, como humanos, somos os intermediários entre os reinos e o cosmos, porque nós trazemos energia espiritual para os animais, para os vegetais. Nós somos os seres conscientes, os únicos conscientes, né, que têm autoconsciência. Então, tudo isso está relacionado à questão da morte, tudo. O entendimento da vida, não existe morte, só existe vida. Existe vida em outro nível, vida em outro nível, vida em outro nível. Então, esse mito e todo esse medo sumiu. Porque aí falei, meu Deus, o que é isso, né? Isso desaparece, porque você passa pelo processo e percebe que você só está acessando outra frequência, outro nível de consciência, e depois vai para outro. Aí você fala, onde estão aquelas pessoas? Está em outro. E assim, então são faixas de frequência, faixas de consciência que a gente vai crescendo, vai evoluindo.
Agora, aquele que não quer evoluir está no seu direito. Ele tem o seu livre-arbítrio, né? Mas entendendo que evolução significa que você não vai ficar esperando alguma coisa. Você vai passar a viver constantemente, cada dia é único. Por quê? Porque a energia vai trabalhando em você e ela vai fazendo você perceber mais, você viver mais, você cada vez estar mais consciente, mais próximo da sua verdade, da sua essência. Então a energia, a frequência, por isso que a vibração é fundamental. É fundamental, porque se a gente não está no agora, nós estamos nas vibrações do mundo e nós nos perdemos. Nos perdemos nas formas e nos descolamos da nossa essência. E aí não conseguimos compreender esse momento da transição. Mas, respondendo a pergunta, não existe de terceira para quinta, você não precisa entrar numa coisa dessas, de achar que, meu Deus, o mundo vai acabar. Ao contrário, aí é que o mundo realmente vai se revelar. Aí que a vida vai se revelar maravilhosa. Aí que você vai começar a perceber quanto mito, quanta informação totalmente fora, por conta das pessoas criarem esse mito, esse medo, né? O medo da morte é o medo da vida. Quem tem medo de morrer não está vivendo. É o contrário. É o contrário. Então a gente tem que entender o que significa isso, e aí isso desaparece. Isso nem existe como essa palavra, né? Ela toma outro rumo, outra percepção. Porque hoje não existe essa palavra, não existe transição, transcendência. Então eu estou sempre buscando transcender a mim mesmo, sempre buscando elevar, né? Me elevar, a gente sempre busca o aperfeiçoamento de nós mesmos, superar a nós mesmos. E nunca uma coisa que vai acabar, porque não tem, porque a consciência, gente, ela é eterna. Então, quando aconteceu isso comigo, e aí veio todas essas informações, e a primeira que veio foi: você sempre existiu e sempre existirá. Aí você começa a se conectar com um monte de coisas que você já viveu e que vai viver. Então, né? Quer dizer, a gente está sempre caminhando no desconhecido, que na verdade não é para a gente temer, é para a gente poder entender mais de nós mesmos. Então, quanto mais desconhecido, mais aberto a gente está para mais coisas de nós mesmos. Não é que a gente vai se deparar com, meu Deus, o que vai ser? Não sei, essas coisas que as pessoas querem, fórmula pronta. Não, é você conhecer mais de você mesmo, você conhecer mais a vida. Então, isso está disponível hoje totalmente. Por isso que eu nem utilizo mais essa palavra, não uso essa palavra, porque ela não condiz com a realidade. A realidade é vida. Viva a vida. Gratidão.